Olá, galerinha! Espero que estejam todos bem. Pessoas, hoje a gente vai voltar a falar sobre os números inteiros, conjunto dos números inteiros, certo? Só que agora envolvendo as operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai aprender como aplicar as operações nos números inteiros. E nesta aula, a gente vai aprender como somar 2, 3 ou mais números inteiros. Ok? Então, preste bem atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E vamos ao vídeo. Operações com números inteiros. A gente vai aprender como somar, subtrair, multiplicar e dividir dois números positivos ou dois números negativos ou um número positivo com um negativo, ok? Ou seja, aplicar qualquer uma dessas operações nos números inteiros. A primeira operação que a gente vai aprender a aplicar em relação aos números inteiros, né, é a adição. Ok? E a primeira observação, pessoas, que a gente tem que levar em conta, né? É a forma que essa soma vai vir se apresentando, ok? Porque ela pode vir de duas formas. Pode vir da primeira forma do lado esquerdo aí, que é a forma mais generalizada, né? Que é com os parênteses, ou seja, vem o número entre parênteses, vem a operação no meio, com maisinho, e vem o segundo número também entre parênteses. Essa é a forma mais habitual, vem nos livros, ok? Mas pode vir também na notação simplificada, que está do lado direito, ou seja, sem os parênteses, né? E sem um sinalzinho de soma no meio. Por exemplo, mais 3 mais 4 é a mesma coisa de eu colocar só o mais 3 e só o mais 4. Aqui, ó, mais 3 mais 4 é a mesma coisa de mais 3 mais 4. Ou ainda mais simplificada, porque o mais 3 a gente sabe que é um número positivo, né? O mais pode vir ou não. Então, mais 3 é a mesma coisa de 3. Mais 3 e 3 são números positivos. Então, pode vir também assim, como mais do lado direito aí, 3 mais 4, ok? Esse segundo aqui, na forma mais geral, com parênteses, né? Mais 2, mais menos 7. Como também pode vir simplesmente só os números que estão dentro dos parênteses. Mais 2, menos 7. Ou ainda 2 menos 7, porque o 2 é a mesma coisa de mais 2, né? Então, 2 menos 7. Terceiro exemplo, menos 4 mais 1. É a mesma coisa de menos 4 mais 1, ou seja, só coloquei os números que estão dentro do parênteses, ok? O menos 4, o menos não tem que ficar, né? Porque não tem duas formas de eu reescrever um número negativo. O menos tem que estar presente. Um mais, o número positivo, não. Pode vir com mais ou não, mas o menos tem que estar presente. Então, só tem essa única forma aqui de notação, né? Menos 4 mais 1. E o quarto exemplo, menos 5 mais menos 6, pode vir também com a notação simplificada, menos 5 menos 6, ou seja, só colocado os números que estão dentro dos parênteses, ok? Utilizando a raiz numérica, para a gente aprender inicialmente a definição em si, né, de como somar números inteiros, a gente vai ver agora, ok? Por exemplo, mais 3 mais 4, ou simplesmente 3 mais 4, né, que é a notação simplificada. Você primeiro sempre vai tomar como origem o zero, né? O zero é a origem da reta numérica. Como o primeiro inteiro ali é mais 3, né? Então, você vai pular 3 unidades para a direita. 1, 2, 3. Somado com mais 4. O mais 4, como eu vou somar, né? Então, eu vou partir, pessoas, do mais 3
e mais 4 unidades para a direita. Como 4 é positivo, vou para a direita. Então, mais 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Parei aonde, pessoas? No 7. Então, pessoas, mais 3 mais 4 é igual a 7. Ok? No exemplo anterior, a gente somou dois números positivos, correto? Agora, a gente vai somar o número positivo com o número negativo. Mais 2 mais menos 7, ou simplesmente 2 menos 7, ok? Partindo do zero, que é a nossa origem, né? O primeiro inteiro é 2 positivo. Então, a gente vai andar 2 casas para a direita. 1, 2. Mais menos 7. Como o menos 7, Leninha, agora o 7 é um número, menos 7 é um número negativo, né? Então, você vai partir do 2 e ir 7 casas para a esquerda. Dessa vez é para a esquerda, porque o menos 7 é um número negativo. Quando for positivo, vai para a direita. Quando for negativo, vai para a esquerda. Ok? Então, vamos lá. Mais 7 casas para a esquerda. 7 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente parou aonde? No menos 5. Então, pessoas, mais 2 mais menos 7 é igual a menos 5. Ok? Somando agora o número negativo com o positivo, né? Menos 4 mais 1, ou simplesmente menos 4 mais 1. Como o primeiro número é negativo, então primeiro a gente vai para a esquerda, ok? Saindo da nossa origem, que é o zero, a gente vai 4 unidades primeiro para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Chegando no menos 4, ok? Depois, a gente vai somar com mais 1. Como mais 1 é positivo, a gente vai uma unidade para a direita. 1. Paramos aonde, galerinha? No menos 3. Então, menos 4 mais 1 é igual a menos 3. Ok? Próximo exemplo, pessoas, é a soma de dois números negativos, menos 5 mais menos 6, ou simplesmente menos 5 menos 6, que é a notação simplificada. Dois números negativos, pessoas, então isso significa que a gente só vai para a esquerda dessa vez, né? Partindo do zero aqui, ó, galerinha, primeiro inteiro é menos 5, então a gente vai 5 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vou somar com menos 6, então eu vou mais 6 casas, ou melhor, 6 unidades para a esquerda, ok? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente parou aonde, galerinha? No menos 11. Então, pessoas, menos 5 mais menos 6, menos 11, ok? Galerinha, utilizar a reta numérica para somar dois inteiros é fácil, beleza? Muito fácil. O problema é que utilizando a reta numérica, vai ficar um pouco inviável de somar números muito grandes. Por exemplo, se eu pedisse para vocês somarem menos 100 com, sei lá, mais 300. Vocês iam escrever a reta numérica, desenhar a reta numérica até o menos 100 e até o 300? Não, né? Então, pessoas, por isso que tem um segundo método para a gente fazer a soma, que é utilizando observações que eu vou mostrar já para vocês, ok? Que é a segunda forma de fazer, e até mais viável para a soma de números grandes também. E depois que vocês aprenderem lá as definições direitinho, vocês nunca mais vão esquecer, pessoas. Essas observações aí, certo? Que a gente pode utilizar para poder também somar números inteiros, só que tem um problema, é um pouco mais longo, né? Como
a maioria dos meus alunos dizem, é muito mais complicado a gente aprender dessa forma. Mas, matematicamente falando, as observações corretas de fazer seria o seguinte. Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal daqueles dois números. Segunda observação. Quando adicionamos dois números inteiros de sinais diferentes, a soma é obtida efetuando a diferença entre seus módulos e mantendo o sinal do número que está mais distante da origem. Ou seja, toda vida eu tinha que observar lá se os sinais eram iguais ou diferentes, aplicar o módulo e fazer o que as observações estão pedindo, pessoal. Só que é um pouco complicado a gente memorizar ou aprender essas observações, que é um pouco complicado, né? Então, galerinha, por isso que existe uma segunda forma que a gente reduz, a gente vai, é quase a mesma coisa dessas observações, só que um pouco mais, como eu posso dizer, grosseira, certo? Não é, a forma correta mesmo de a gente aplicar a soma utilizando a observação, seguir essas aí, mas é um pouco complicado memorizar, então por isso que existe a segunda forma que os alunos gostam mais de utilizar para aprenderem a somar números inteiros. Ações pessoas reduzidas e de forma mais grosseira, só que também mais viável para a gente aprender para utilizar na soma de números inteiros. Que diz o seguinte: sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. São as observações mais utilizadas entre professores e alunos nessa aprendizagem de números inteiros, ok? Bora lá utilizar essa observação. O primeiro exemplo aí, menos 14, menos 34. Ora, esse exemplo aqui recai em qual das duas observações? Primeira, né? Por quê? Porque menos 14 e menos 34 têm sinais iguais. Menos 14 e menos 34, utilizando a observação, sinais iguais, soma e conserva o sinal, a gente vai somar 14 mais 34, que é quanto? 48. E o sinal vai ficar positivo ou negativo? Negativo, porque quando os sinais são iguais, a gente conserva o sinal, soma e conserva o sinal. Segundo exemplo, menos 32 mais 12. Menos 32 mais 12, os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, nesse caso, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Como assim? Bora lá. Primeiro subtrai. 32 menos 12 é 20. E a gente vai conservar o sinal do maior número. A gente vai observar apenas o numeral aí presente nessa operação. Quem é maior, 32 ou 12? 32. Qual é o sinal de 32? Menos. Então, o resultado é menos 20. Terceiro exemplo, mais 2 mais 56. Ora, são números positivos, né? Então, os sinais são iguais. Então, a gente vai somar e conservar o sinal. 56 mais 2, 58. E o sinal vai ficar positivo, porque conserva o sinal quando os sinais são iguais. Quarto exemplo, mais 12 menos 24. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, bora lá. Subtraindo, 24 menos 12, você sempre subtrai o numeral maior do menor, né? 24 menos 12 é 12. E o sinal vai ficar positivo ou negativo? Vai ficar negativo, porque 24 é maior do que 12. E o sinal do 24 é menos. Então, pessoas, tá aí. Quem quiser aprender as primeiras observações, né? Que é corretamente, matematicamente correto falando, né? Seria essas. Ou vocês podem utilizar esse macetezinho matemático utilizando essas observações que são mais reduzidas, ok? Para soma de números inteiros. Ok, galera? Para finalizar, vamos responder mais esses 4 exemplos, certo? Só para fortalecer a nossa aprendizagem sobre a adição de números inteiros, ok? Primeiro exemplo é o menos 10 mais 14. E a gente sabe que quando os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número. 14 menos 10, 4. Quem é maior, 10 ou 14? 14. Qual é o sinal do 14? Mais. Então, a resposta é mais 4. Segundo exemplo, menos 12, menos 23. Sinais são iguais, então a gente vai somar e conservar o sinal
12 mais 23, 35. E qual é o sinal que está nos dois? Os dois menos. Então, a gente vai e conserva o sinal. Terceiro exemplo, mais 8 menos 30. Sinais são diferentes, então a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior número. 30 menos 8, 22. E qual é o sinal do maior número? Opa, menos, porque 30 é maior do que 8. O sinal de 30 é menos, então a resposta fica menos 22. Quarto exemplo, mais 7 mais 21. Sinais são iguais, então a gente vai somar e conservar o sinal. 7 mais 21, 28. Vai ficar positivo ou negativo? Positivo, porque como os sinais são iguais, a gente vai e conserva o sinal dos dois. Ok?